Glória a Deus, graça e paz, boa noite. A gente tinha entrado agora um pouquinho, mas o Edu me trollou ali, aí eu saí para começar de novo. Glória a Deus, graça e paz, boa noite. Glória a Deus, compartilha esse vídeo aí, envie ele para os seus amigos. Hoje a gente vai bater um papo sobre ser gay e ser cristão, vamos tirar um pouquinho das dúvidas. É um assunto que a gente teria muita coisa para falar, né? Que a gente ficaria semanas e semanas aí falando, porque são muitas bases bíblicas, muita coisa para ser falado sobre isso. É um tema, né, que precisa falar muito. Então a gente vai falar um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, nessa caixinha de perguntas, essa caixinha que tem essa interrogação, aí você pode deixar sua pergunta aí pra gente, tá? E aí a gente pode ir acompanhando e respondendo as suas perguntas aí durante o nosso bate-papo. O pastor Edu vai orar para a gente começar. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse dia e vamos adorá-lo. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Estamos aqui reunidos, Pai, porque queremos compartilhar mais de Ti, Senhor, mais do Teu amor, Pai. Compartilhar a Tua palavra, Senhor, tirar todas as dúvidas, Pai. Aquilo que o inimigo tem tentado confundir os Teus filhos, Senhor, que nós possamos ser luz, Pai, que nós possamos ser sal, Senhor, que possamos realmente declarar a Tua palavra verdadeira, a Tua palavra na íntegra, mostrar que Tu és um Pai, que Tu és um Deus de amor, que Tu não fazes acepção de ninguém, Pai, que Tu amas a todos, Senhor, sem distinção. Que Teu Espírito Santo esteja à frente de todas as coisas aqui essa noite. E que a paz que excede todo entendimento, Senhor, esteja no nosso meio, esteja na casa de todos que estão assistindo aqui essa noite. Em nome de Jesus, amém. Essa que a gente vai cantar hoje é das antigas aí. Quem tá aí com a gente conhece. Adore ao Senhor junto conosco. Você que não conhece, deixa o Espírito Santo ministrar, falar com você. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa
casa de Deus, onde flui o amor. Vamos cantar do início em espírito, em verdade, nós queremos te adorar, Senhor, te adoramos, queremos te entregar a nossa adoração, te adoramos. Recebe, Senhor, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Vamos novamente declarar para te adorar, Senhor, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o nosso desejo. Oh, queremos estar contigo, Senhor. Leva-nos nesse dia, Espírito Santo. Leva-nos a uma experiência contigo. Leva-nos mais perto. Leva-nos mais perto de ti. Oh, cada vida, Senhor, cada coração que se abre junto conosco nessa hora, Pai. Leva para mais perto da tua presença. Dá-nos uma experiência, Senhor, com esse amor tão grande, com esse amor tão poderoso, tão glorioso. Oh, Espírito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, que bom nós estarmos aqui hoje para falar de um tema que é tão importante esclarecer nesse tempo que a gente viu tanta coisa sendo dita aí, né? Quem podia estar na igreja, quem não podia, se a igreja era lugar para gay, se a igreja não era. E a gente está aqui hoje para poder esclarecer, para poder conhecer um pouco do que a palavra diz. Como eu disse no início,
esse é um tema que nós ficaríamos semanas inteiras explorando sobre ele, porque é realmente um tema que tem muitos desdobramentos, muitas coisas que precisam ser ditas, né? A gente tem aí o pastor Alexandre Feitosa tem feito umas lives aí toda semana com um tema sobre esse assunto, porque realmente é um assunto que tem diversos, não dá para em uma hora de uma live falar sobre tudo isso, mas a gente quer falar um pouquinho, né? Esse tema aqui a gente colocou até como uma interrogação, porque é o que muitas pessoas aí dizem, né? A igreja convencional insinua que não é possível você ser gay e você ser cristão, ou você é um ou você é outro, e a gente entende pela palavra, estamos aqui para dizer pela palavra de Deus que é possível. É possível ser gay e ser cristão, é possível conciliar as duas coisas. O mais importante é adorar ao Senhor, saber que o Senhor ele se agrada das nossas vidas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, tem uma caixinha aí embaixo do lado dos comentários com uma interrogação, você clica nela, manda aí a sua pergunta que a gente vai respondendo ao longo desse bate-papo, tá? Se você já teve uma experiência, assim como eu, como o pastor Edu, como muitos de nós aqui, de acreditar que não era possível ser gay e ser cristão, buscar uma libertação, se você tiver uma experiência sobre essas tentativas de supostamente ser liberto, conta pra gente aí, pra gente poder compartilhar, ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza que esses bate-papos, eles são oportunidades da gente explorar aí alguns assuntos e poder ajudar, poder chegar em outras pessoas que precisam conhecer, que precisam entender isso de uma forma um pouco diferente, uma forma menos formal do que, né, os nossos cultos. Então, tiver a sua experiência aí para contar, conta aí pra gente, compartilha a sua experiência. Mas antes da gente iniciar, vou pedir para você clicar nessa flechinha que tem aí embaixo e compartilhar esse vídeo. Clica aí na flechinha, envia esse vídeo para os seus amigos. Ó, eu estou aqui clicando, enviando também. E aí você vai poder nos ajudar a alcançar outras vidas, a ministrar outras vidas, a que outros corações possam ser alcançados. Então clica nessa flechinha e envia aí. E outra coisa assim também, né? É legal a gente falar que nós temos que respeitar também as opiniões dos outros. Nós não precisamos concordar, mas nós temos que respeitar e orar para que o Senhor abra os olhos espirituais, para que essas pessoas que não aceitam, que não acreditam, que elas venham a entender a verdadeira palavra, né? Porque assim, muitos anos eu também acreditei nisso. E a igreja que eu convivi, eu fui na igreja tradicional 30 anos, e 30 anos a igreja me ensinou que era pecado. Então a gente também tem que respeitar, não precisamos aceitar não. Mas as pessoas criticam, xingam, falam mal, esse não é o nosso papel. Nosso papel como cristão é orar para que essas pessoas tenham o entendimento correto da palavra. Então, amados, vamos fazer isso, vamos dar um bom testemunho e vamos orar para que as pessoas que falaram isso, nós sabemos quem é, que essas pessoas realmente são ungidas do Senhor, são bênção nas nossas vidas, não se esqueçam disso, mas nesse lado elas pensam de uma outra forma. Então que a gente possa orar assim por eles. Muitos de nós já pensamos, sim, já, né? Mas enfim, a gente também não está aqui para falar das pessoas, a gente está aqui para falar da palavra. É disso que eu sempre gosto de ressaltar, que os nossos bate-papos, independente do tema que a gente fala aqui, eles estão sempre baseados na palavra, né? no que a Bíblia nos ensina. Então, para a gente poder falar sobre esse tema, sobre ser gay e ser cristão, 3 coisas a gente precisa entender para poder compreender melhor isso, para poder entrar nesse tema. A primeira coisa é o que a Bíblia diz lá em Mateus 7, no versículo 1, fala: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender é que não cabe a nós o julgamento, né? Então a gente vê pastores, líderes se levantando e querendo julgar, né? E querendo apontar e querendo acusar, mas quando a gente olha para a palavra está dizendo o quê? Não julgue. Não julgue para que você também não seja julgado por Deus. Então, não cabe a nós o julgamento.
não somos nós quem julgamos, não somos nós quem devemos... a gente pode até ensinar com base na palavra de Deus, mas somente o Senhor conhece o íntimo, conhece o interior de cada pessoa. Então a gente precisa entender que não cabe a nós o julgamento. Em Tiago 4,12 também está escrito: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, ou seja, e morrer, e matar, né? Que ele pode fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então realmente a gente tem que tomar um cuidado, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Quem somos nós para julgar? Então o julgamento cabe só a Deus, né? Que vai dizer lá no final de tudo, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, a palavra final é a de Deus, porque a gente não cabe a nós esse direito de julgar ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa é que a graça de Deus ela é oferecida a todas as pessoas. Lá em João 3,16, um texto que a gente gosta bastante, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a graça de Deus, a oportunidade de salvação, Deus oferece a todas as pessoas. Deus não tem um grupo exclusivo, né? Não tem os queridinhos, aqueles que ele quer mais, aqueles que ele prefere. Não, Deus ele oferece a graça, a oportunidade da salvação para todas as pessoas indistintamente. Tem outro versículo também que diz em 1 Timóteo 2,4: pois ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Então a palavra é tão nítida, né? Ela é tão clara. Ele deseja que todos sejam salvos. Todos é todos. Então isso é algo tremendo em Deus, que ele dá a todos a oportunidade. Enquanto a religião ela cria caminhos, ela segrega as pessoas. Quando a gente olha para o Evangelho é uma porta aberta para que todos sejam salvos. Esse texto de 1 Timóteo deixa claro: o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Você que está nos assistindo agora, ou depois que essa transmissão já tiver terminado, independente de quem seja você, independente das coisas que você já possa ter feito, de ruins, de erradas na sua vida, o desejo de Deus é te dar uma oportunidade também para que você seja salvo, para que você viva uma nova vida. Mas só abrindo um parêntese, né, que não a gente já falou aqui, mas só para deixar isso bem claro. Quando eu falo aqui de nova vida, essa nova vida não existe, não é uma cura gay, né? Não é uma mudança nesse sentido, porque isso biblicamente não existe. A gente vai até entender um pouco sobre isso nesse bate-papo. A terceira coisa que a gente precisa entender, então, primeiro, que não cabe a nós o julgamento, só Deus pode julgar as pessoas. A segunda é que a graça de Deus, ela é oferecida para todas as pessoas. Então não tem somente para os heterossexuais a graça de Deus é oferecida. Não, a graça de Deus é oferecida para todas as pessoas. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação, que todos sejam salvos. E a terceira, que é maravilhosa, que a Bíblia nos ensina que Deus ele não faz acepção de pessoas. Lá em Atos 10:34, o texto que a gente sempre lê quando fala desse assunto, lá diz: então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então olha, lá no comecinho da igreja, as pessoas já estavam entendendo que Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não prefere a uns do que a outros, ele não faz nenhum tipo de diferenciação entre as pessoas. Em Romanos também, em Romanos 2,11 está escrito a mesma coisa, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quer dizer, então eu tenho Atos, tenho Romanos, a gente vai ver em vários outros versículos, que Deus realmente ele ama a todos igualmente, né? Ele não faz acepção. A gente sempre fala que ele não tem filho preferido, né? Então ele não vai fazer acepção por causa da sua orientação sexual. É aquela ideia que muitas vezes as pessoas que cresceram dentro da igreja, que tiveram uma experiência de muito tempo dentro de uma igreja convencional,
ouviu alguém dizer para você, foi ensinado que você era uma abominação, que você iria para o inferno. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente encontra uma outra realidade. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A porta da graça, da salvação, ela está aberta para todos, independente de orientação sexual, de qualquer outra coisa. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ainda, olha lá, em Tiago 2, versículo 1 e o versículo 9 fala assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha como a igreja de hoje em dia precisa ler esse versículo, né? A igreja de hoje em dia tem tido a fé em Deus com acepção de pessoas, num Deus que tem preferências, num Deus que ama mais uns do que outros. E aqui o texto está dizendo: não tenha fé no Senhor dessa forma, que ele faz acepção de pessoas. E o verso 9 diz assim: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então, olha, pecado fazer acepção de pessoas. Aqui a gente está falando sobre homoafetividade, mas a gente conhece na história da igreja acepção de pessoas com relação à cor. Por quantas vezes, por quanto tempo a Bíblia foi usada para discriminar os negros, não é? Então, aqui a gente está falando pontualmente na questão da homoafetividade, mas quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, isso generaliza, isso não é um privilégio só para nós homoafetivos, mas para todos. Deus, ele não tem preferências, Deus, ele não tem filhos prediletos. Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui. Olha, a Miriam falou aqui, olha que legal: amar não é doença, amar é um mandamento de Deus, sendo assim não existe cura gay. Exatamente. Eu acho que essa é a maior revelação que a gente pode aprender quando, eu digo pela minha experiência, né, a gente é ensinado na igreja convencional de que é pecado, de que Deus abomina. E quando você conhece realmente o amor, quando você identifica o sentimento de amor, aí você entende que como é que Deus ele vai se desagradar daquilo. Como é que Deus ele vai achar aquilo abominável? É lógico que uma vida desregrada, uma vida de promiscuidade, uma vida de prostituição, seja ela heterossexual ou homossexual, isso realmente vai ser abominável para Deus, independente da orientação sexual da pessoa. Mas onde existe amor, a Bíblia nos ensina que Deus ele é amor. Então, se Deus é amor, onde existe amor, não tem como aquilo desagradar a Deus, se aquilo realmente for amor. Então, muito legal essa comentário aqui da Miriam. Tem outra linha só. Chegou mais um, vamos ver aqui. Ó, Rafael perguntou: a igreja é proibida de casar um gay? Proibida, a igreja convencional não é. Não, hoje agora é lei, é obrigatório, né? Se ela não casar, ela pode ser multada. Qualquer igreja. Até uma igreja católica, uma igreja evangélica, ela é obrigatória a casar agora pela lei, né? Mas a gente sabe que eles vão buscar formas de impedir para que isso não aconteça, porque eles ainda não acreditam, né? Aí também outra coisa, né? Se existem igrejas que casam gays, né? Por que eu vou arrumar história com uma igreja que não casa, né? Vai na nossa igreja casa. Verdade. Isso é algo que o pastor Edu falou que é muito importante, porque tem muita gente que faz parte de uma igreja, a pessoa é gay, faz parte de uma igreja evangélica, a igreja é contra e a pessoa quer estar lá batendo de frente. Para que isso? Hoje existem, e graças a Deus que existe, porque se voltar aí a 50, 60 anos na história, não existia-se igrejas inclusivas. Hoje existe igreja, existe um lugar onde você pode estar. É um gueto? Não é um gueto, é uma igreja para todos. É lógico que o público-alvo vai se tornar os homoafetivos pelo fato de que a igreja convencional não nos recebe, não nos abraçará lá. Mas se existe hoje, então por que não fazer parte de uma igreja inclusiva, uma igreja que vai me abençoar? Eu já ouvi pessoas falarem assim: ah não, mas o meu pastor, ele não tem problema nenhum com isso, eu já falei de mim, ele acha normal. Ah, legal. Só que na hora que você quiser que ele case você, porque assim, o pastor vai achar tudo bem
Enquanto você está dizendo para ele, olha, eu estou solteiro, pastor, não estou ficando com ninguém, não estou me envolvendo com ninguém, na cabeça dele você é uma pessoa que está ali buscando a libertação. Por isso você não está se envolvendo com ninguém, está solteiro. Mas na hora que você chegar de mão dada com alguém na igreja e falar, olha pastor, quero casar com ele, quero casar, ou a mulher, quero casar com ela, e aí, será que o pastor vai aceitar mesmo? Assim, uma igreja inclusiva não é uma igreja para gays, né? Ela é uma igreja que aceita gays, como eles são, como nós somos, não é? Então a nossa igreja é uma igreja inclusiva, não tem só gays. A Miriam, por exemplo, a Miriam congrega na nossa igreja e ela é hétero. Então não é uma igreja que faz uma acepção dos héteros, né? Não, nós somos uma igreja inclusiva, incluímos a todos na igreja, independente de qualquer coisa. Se você é ladrão, se você é prostituta, se você... Não importa, é uma igreja, você quer mesmo conhecer esse Jesus verdadeiro, isso é uma igreja inclusiva. Ela não vai olhar para você se você é rico, se você é pobre, se você é negro, se você é branco, se você é hétero, se você é homo. Nós não vamos olhar para você isso. A igreja verdadeira ela tem que olhar para você com amor. O único objetivo da igreja inclusiva é acolher as pessoas que querem conhecer mais e querem seguir o verdadeiro Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja inclusiva. Verdade, porque eu já vi igrejas fazerem acepção de pessoas com relação a status financeiro. A pessoa chegava na igreja, ela era mais bem de vida, né? Pessoa que tinha um bom salário, rapidinho aquela pessoa assumia uma posição de liderança, enquanto o outro irmãozinho que estava lá trabalhando há muito tempo na igreja nunca tinha aquela oportunidade. Isso é também fazer acepção de pessoas, sim, né? Sim, então, quando a gente fala sobre isso, abre-se aí um leque de situações e que até mesmo nós, como igreja inclusiva, temos uma missão redobrada com relação a isso. Porque nós que falamos tanto sobre não ter acepção de pessoas, sobre não fazer acepção de pessoas, nós não podemos aceitar no nosso meio acepção de pessoas. E a gente sabe que o meio gay, ele faz acepção de pessoas. Sim. E a igreja, inclusive, tem que lutar contra isso, porque no meio gay a gente encontra aquele que vai falar, eu não gosto do efeminado, porque eu não gosto da drag, eu não gosto do velho, eu não gosto do gordo, eu não gosto do jovem. Isso é uma realidade. Eu acho que você, tudo bem, você tem as suas preferências. Poxa, eu posso não gostar de um afeminado, mas isso não quer dizer que eu não vou ter uma relação de amizade com um afeminado. Entendeu? Essa é a diferença. Talvez você não se atraia sexualmente por uma pessoa afeminada, ou ao contrário, você só se atrai por uma pessoa afeminada. Isso é uma coisa. A acepção de pessoas é você não querer conviver com ela porque ela é afeminada. Isso não pode, né? A Miriam comentou alguma coisa ali que eu não enxergo. Então nós, Igreja Inclusiva, precisamos tomar muito cuidado para que a gente não pregue que não pode ter acepção de pessoas, a gente faça. Então a igreja precisa ser esse lugar de todos serem bem-vindos, de todos serem amados. A Miriam até complementando que o pastor Edu estava falando sobre ela, falou que se sente super bem e super acolhida na igreja. Porque a igreja é esse lugar para todos. Né? A partir do momento que a igreja for o lugar que o hétero entrar e ele se sentir fora, ali já está tendo acepção de pessoas também. A gente toma um cuidado, as pessoas também acham muito, fala que não faz acepção de pessoa, mas eu não consigo entrar num ministério, por exemplo. Assim, não posso falar da nossa igreja, não podemos falar das outras, né? A nossa igreja, nós damos a oportunidade para que todos participem dos ministérios, desde que estejam em condições de... Porque assim, muitas vezes a pessoa chega na igreja e já coloca ela no ministério, e isso além de ser ruim para a igreja, é ruim para a pessoa, porque o peso espiritual que vai sobre a vida dela, se ela não estiver preparada para aquele ministério, é muito grande. Então, o amor que a gente tem pelas pessoas também é na proteção, quando a gente libera ela para entrar num ministério. Então, mas não se sintam isolados, não se sintam que vocês estão sendo deixados de lado, porque nós amamos todos que fazem parte da nossa igreja. O que nós mais queremos é que todos estejam trabalhando em ministério, porque diminui o peso para nós. Verdade. Eu posso te falar isso de coração aberto. A gente pode realizar muito mais porque coisas. Nós hoje somos limitados com a quantidade de pessoas que trabalham hoje nos ministérios. Nós queremos dar oportunidade. Só que nós também queremos dar oportunidade para quem nós enxergamos que quer oportunidade, que tem compromisso.
Que muitas vezes a pessoa vai naquele oba-oba, né? Vai lá uma vez, que legal. Aí você vai contar com uma pessoa, como já aconteceu isso na nossa igreja. Aí você vai contar com uma pessoa e você não pode contar com aquela pessoa. Aí no dia que ela estava na escala, cadê a pessoa? Então a gente tem uma preocupação muito grande também com isso. Isso. Tem o Lucas falando aqui que sente falta de ir à igreja por causa do constrangimento que ele sente. Eu não sei de onde você é, Lucas. Se você for de São Paulo, venha nos fazer uma visita. Dia 4 de outubro a gente vai ter um culto presencial lá na igreja. Já tem convite também para todo mundo. Dia 4 de outubro, é o primeiro domingo de outubro, às 18h30, lá na Avenida Padres Olivetanos, 533, a 7 minutos do metrô Vila Matilde. Esteja conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de grande bênção. Lucas, se você for de São Paulo, venha nos visitar. Depois manda uma mensagem aqui quando terminar essa live. A gente te dá mais informações. Vai ser uma alegria receber você. Se você não for de São Paulo também, já existem muitas cidades hoje. Eu sei que ainda faltam muitas, mas já existem muitas cidades que precisam de uma igreja, inclusive, mas já tem muitas que já têm uma igreja. Então também, se você não for de São Paulo, tenta conhecer. Se a gente puder ajudar nisso também e descobrir aonde tem e te indicar para que você vá, porque Deus ele tem aberto essas portas, esses lugares, para que a gente possa realmente estar na casa de Deus. Sem constrangimento. Exatamente. A casa de Deus é o lugar onde todos precisam ser bem-vindos, se sentir bem-vindos, se sentir amados. Sabe quando você vai na casa do seu pai, você se sente tão à vontade? É isso, e na igreja, a igreja tem que ser assim. Você tem que se sentir a mesma vontade, a mesma paz, a mesma tranquilidade que você tem quando você vai na casa do teu pai de sangue. Porque você está indo na casa do Pai Celeste. Né? Então é isso que você tem que sentir. A casa do Pai. O pastor Andy perguntou aqui, e é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Existe algum exemplo na Bíblia de um gay cristão? A gente pode conjecturar algumas coisas. Claramente não existe, e isso dá margem para que algumas pessoas possam dizer então que não é possível ser gay cristão. Só que ao mesmo tempo que não existe uma afirmação clara, um exemplo claro de alguém que foi gay e cristão na Bíblia, a gente também não tem um exemplo claro de mulheres que lideraram igrejas na Bíblia, de bispas, de apóstolas, e nem por isso a gente vai ser contra as mulheres de Deus que são levantadas hoje. Então, houve um espaço de tempo, principalmente ali no Novo Testamento, um espaço de tempo muito curto para que a gente encontrasse toda a diversidade representada ali. Mas lógico que a gente poderia conjecturar alguns exemplos, por exemplo, lá em Atos 8, quando Filipe prega para o eunuco, e a gente conhece na história que a maioria dos eunucos, eles são homoafetivos, né? E ele pregou para aquele homem, ele não... É muito interessante que ele não pergunta sobre o passado dele, ele não diz que ele teria que mudar de vida a partir de então. Aquele homem aceita Jesus, é batizado, é salvo, ficou registrado ali na Bíblia. E fica ali pra gente uma possibilidade, talvez ali fosse alguém que se levantou ali, um gay e um cristão. São coisas que a gente pode ir conjecturando, né? Que a gente pode ir entendendo ali nas entrelinhas. Claramente não existe, como também não existe sobre muitas outras coisas aí e que existem hoje nas igrejas e que não é por isso que a gente vai criticar, vai condenar, desde que não vá contra a palavra de Deus. Eu espero que tenha respondido essa pergunta. É legal porque as pessoas acham que porque não está claro, porque não está explícito, seria mais fácil se tivesse explícito? Seria mais fácil. Mas Deus, ele sabe o que ele faz. O Evangelho não é para que a gente possa compreender humanamente. O Evangelho, a gente precisa do Espírito Santo revelando, né? Isso que a gente está falando aqui da palavra, são revelações da palavra de Deus para a gente poder entender que todos são amados, que todos são aceitos, porque a gente está falando aqui sobre acepção de pessoas e, na sua grande maioria, todas as igrejas convencionais falam que não fazem acepção de pessoas. A partir do momento que a igreja inclusiva começou a se destacar com esse discurso, as igrejas convencionais começaram a abraçar esse discurso para mostrar que eles não fazem acepção de pessoas. Mas a partir do momento em que eu
Porque uma coisa é quando eu vivo uma vida desregrada e eu sou orientado pela palavra de Deus a mudar a minha vida para ter uma vida que agrada a Deus. Outra coisa é eu ter que mudar a minha orientação sexual. Como é que muda isso? Não tem como. Não tem, é como se você pedisse para alguém que, porque a pessoa é negra, para que ela virasse branca. Tem coisas que não muda. E Deus, ele não vai estar contra mim, estar contra alguém por causa da sua orientação sexual, por causa da sua cor, enfim. Então, as igrejas convencionais dizem por aí que não fazem acepção de pessoas, mas não fazem acepção até a página 2. Na hora que precisa casar, né, como já perguntaram aqui de casamento, a igreja vai tentar achar uma forma de escapar daquilo, ou até mesmo de fazer com que a pessoa não se sinta bem-vinda ali, como a gente viu, né, que foi a história que rendeu aí nos últimos dias, que a igreja não é o lugar para um casal gay. Se eles quiserem, eles vão para um bar, eles vão para uma boate. A igreja é um lugar para todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ser aceitas, precisam ser bem-vindas, precisam ser amadas. Quem somos nós, como a gente já leu o texto lá que falava do julgamento, quem somos nós para dizer, olha, você não pode entrar na casa do Pai? Eu posso, na minha casa, eu posso até falar isso, embora já seria horrível, mas na casa de Deus, eu não posso falar isso. Quem pode entrar na casa de Deus, quem não pode. O lugar, se na casa de Deus é o lugar de tal pessoa ou da outra não. A gente não pode, né? Deixa eu ver aqui, olha, o Nildo Nunes falando, eu sou cristão, porém casado há 20 anos com meu parceiro. Meu pastor é da igreja convencional, porém ele nos aceita, mas não aceita a nossa condição. Então, essa é a realidade, porque você pode ir para a igreja, vai estar lá, ninguém nunca vai te expulsar de lá, mas se eu quiser exercer um ministério, eu não posso exercer um ministério naquela condição, porque pelo que eles acreditam, eu estou em pecado. Então, muitas vezes é uma aceitação que é meio que pela metade. E a gente não precisa ser aceito pela metade, a gente precisa ser aceito por completo. Deus nos aceitou por completo. Se Deus nos aceitou por completo, por que o homem não vai aceitar? E às vezes Deus te deu tantos dons e você não está podendo ser usado por causa disso. Isso. Aqui, ó, ele até falou, ele não nos oprime, né? A gente conhece muitas histórias de pessoas assim que são bem-vindas nas igrejas, mas exercer o ministério, não, né? Porque a igreja pensa que é pecado. Então, por que não buscar um lugar onde eu posso estar integralmente? Imagina poder chegar com o meu marido, ou você que é mulher, com a sua esposa de mãos dadas dentro da igreja, sem ter ninguém olhando para você, sem ter ninguém olhando de rabo de olho para você, porque você poder sentar na igreja durante o culto, abraçar a pessoa que você ama, seu marido, sem nenhum tipo de constrangimento. A igreja é esse lugar. Exercer seu ministério, né? Exercer o ministério que... Assim, é uma coisa tão linda, assim, nossa, olha... É uma pena, realmente é uma pena. O Sérgio está falando aqui, né, que começou a seguir a gente no Facebook, porque ele viu um comentário... Isso é bem engraçado, né? Uma pessoa falando mal da gente, né? Por pregar esse evangelho, inclusive, que a gente prega, a pessoa falando mal, sem perceber, ela acabou evangelizando, e aí o Sérgio conheceu a gente e hoje está aí na igreja, né? Então, Deus, ele usa até mesmo aqueles que querem falar mal da gente, Deus usa para cumprir o propósito dele, né? O Nilson falou aqui, eu tenho até medo de me deixar ser usado e alguém dizer que é do demônio. Infelizmente, você riu, a gente pode até rir quando fala uma coisa assim, mas infelizmente é uma realidade, é uma coisa que... Então, já deixo o convite para você também, Nildo, você, seu esposo, vocês são de São Paulo, venham nos fazer uma visita dia 4 de outubro, a gente vai ter o nosso culto presencial, depois manda uma mensagem aí pra gente quando terminar essa live. Vai ser uma alegria poder receber vocês, porque a casa de Deus é esse lugar. Amém? Eu quero ler mais um texto aqui, ó, que está em 1 Coríntios 6. Só uma coisinha também, né? Muita gente acha que um culto de uma igreja inclusiva é diferente do culto de uma igreja convencional. Eu vou falar por mim, né? Porque eu também fui convidado a ir para uma igreja inclusiva e eu imaginava que uma coisa de outro planeta, assim, né? Eu falei, eu não vou...
Eu imaginava coisa de pegação, imaginava shows, imaginava não sei o quê. E eu fui, assim, surpreendido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Amém. Quando eu fui a primeira vez, foi somente no avivamento que eu fui, né? Quando eu fui a primeira vez no avivamento e eu senti a presença de Deus, o Espírito Santo falou comigo muito forte. Eu estava afastado 3 anos da igreja e eu me reconciliei com Jesus naquele dia e o culto é exatamente igual. Talvez eu vou até julgar que muitas igrejas convencionais talvez não tenham a presença forte do Espírito Santo. Depende muito da liderança das igrejas, da busca, do procurar. Então não julguem como eu julguei. Façam uma visita e aí tirem as suas próprias conclusões. Verdade, verdade. Isso é bom falar porque tem muita gente que acha que o culto da igreja inclusiva é essa... É um carnaval. Não é. É um culto, é uma igreja. O Guto está falando aqui, olha, eu era muito envolvido na igreja convencional, mas saí pois não entendia nada sobre a minha sexualidade, pois essa igreja não fala com a gente. Era muito difícil. Então, Guto, está esperando o quê para você voltar no avivamento? Já esteve lá uma vez, né? Volte. O Nildo falou que mora em Mogi das Cruzes, a distância não é motivo para você não conseguir. O Beto está aqui a falar dele agora. O Beto vem de longe, tem o Samuel também que está aqui com a gente, que vem de longe. Então, dá uma esticada, chega lá que vai valer muito a pena. O Beto estava dizendo aqui, olha, eu posso dizer com toda sinceridade, eu nunca fui tão bem recebido e tão bem acolhido numa igreja como eu fui e sou no avivamento inclusive. É uma bênção, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Glória a Deus, Beto, a gente fica muito feliz de ler esse seu comentário, que muitas pessoas possam ler e saber disso, que existe esse lugar, que a gente pode ser abraçado, que a gente pode ser bem recebido. Abraçado não muito agora, né? Agora no máximo um cotovelo, né? Mas realmente a gente tem uma preocupação, porque a gente sabe que as pessoas vêm machucadas para a igreja por causa da acepção. E a gente tem uma preocupação muito grande em cuidar dessas pessoas, em dar atenção, em ter uma confraternização. Então é uma preocupação que a gente traz para dentro da igreja, uma coisa que nós já vivemos, né? Isso é verdade. Então, o Guto falou que vai, eu vou esperar você lá, Guto. O Nildo falou que vai convidar o companheiro, seu marido. Você vê 20 anos com ele, é seu marido. Tá? Vai, a gente quer ver você lá. O Lucas falou que é de São Paulo, vai lá, vai ser uma alegria poder conhecer vocês presencialmente. Como o pastor Edu falou, nesse momento a gente não está abraçando, né? Mas só de estar ali junto já vai ser uma alegria. Olha, foi difícil, viu? A semana, domingo, do primeiro domingo desse mês a gente teve culto presencial e a gente ia para as pessoas e a gente não podia abraçar. Verdade. Foi difícil. Foi bem difícil. O Sérgio aqui testemunhando que as coisas estão mudando na vida dele. Graças a Deus, porque você tem aberto seu coração para Jesus e Deus tem muito mais para sua vida, viu, Sérgio? É Deus, viu, amado? Não somos nós, não. É Deus. Deus tem grandes coisas para tua vida. Glória a Deus. A Mariana dizendo aqui, olha, uma vez li que Deus não faz acepção de pessoas, pessoas fazem acepção de pessoas em nome de Deus, é verdade. É verdade. Foi uma das frases mais realistas que eu já li, é pura verdade, Mariana. As pessoas em nome de Deus, achando que estão falando desse Deus, que estão defendendo esse Deus, quando na verdade o texto que a gente começou lendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus ele já abriu a porta para todo mundo, tem gente que em nome de Deus fica fazendo essa acepção de pessoas. O pastor Andy falando aqui, olha, faz quase 5 anos que eu faço parte da família Avivamento. Sou muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem operado em nosso meio e na minha vida. Amém, filho. Eu estava pensando esses dias, fazem 7 anos já que o Andy está caminhando junto comigo, hein? Como passou rápido o tempo, né? Glória a Deus e que venham muito mais, muito mais. Tem pergunta aqui, vamos ver? Eu falo que quando a conversa é boa, né? O assunto rende. E aí a gente vai, daqui a pouco acaba o tempo e a gente consegue falar tudo. O Adilson perguntando aqui, como podemos interpretar
as passagens que condenam a prática homossexual. Então, como eu falei no começo, Adilson, esse é um assunto que a gente precisaria ficar semanas aqui falando. Mas lá no YouTube, no canal da igreja, você procurar lá, Avivamento Inclusivo, você vai achar o canal da nossa igreja. No YouTube. Isso. E aí lá a gente tem uma série de ministrações explicando a maioria desses textos bíblicos. Então dá para você entrar lá, assistir, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, porque aquilo que a gente tem falado ali foi fruto de muitos anos lendo, estudando, orando, né? Então vai lá, procura no YouTube, você também quiser conhecer mais sobre as passagens, porque existem muitas passagens bíblicas que são usadas de forma errada para condenar a homoafetividade. Entra lá no YouTube, Avivamento Inclusivo, aí vai ter uma playlist lá, Bíblia e Homoafetividade, e lá vai poder explicar vários dos textos levíticos, romanos, os efeminados, os sodomitas, tem tudo lá explicado, eu tenho certeza que vai esclarecer. E se depois de assistir esses vídeos ficar alguma dúvida, manda uma mensagem, né? A gente tem você lá no Face, manda uma mensagem pra gente lá pelo Messenger, e a gente vai ter o prazer de poder explicar, porque a gente sabe que é um assunto que ficou durante muito tempo na nossa mente. Então, para que a gente possa ser, porque eu falo que a libertação é essa. A libertação não é a gente deixar de ser gay, porque isso não existe. A verdadeira libertação é realmente a gente entender que Deus ele nos ama como nós somos, e dar um trabalho por causa de tudo aquilo que colocaram na nossa mente. Então, depois de assistir, se restar dúvida, chama a gente aqui no Insta ou lá no Face, e a gente vai ter um prazer de poder ajudar vocês a entenderem melhor sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu perdi mais alguma coisa aqui. Tem mais pergunta lá, né? Pera aí. Ó, o Jurandir falando. Jurandir, faz tempo que você foi lá na igreja, hein? Falou aqui, ó, fui também com certo receio, pois passei 16 anos na igreja convencional, mas foi um culto abençoado, por enquanto acompanho as lives. Se programa para estar com a gente no presencial, vai ser uma alegria receber você lá de volta, viu, Jurandir? Se programem, né? Porque agora a gente está fazendo só uma vez por mês, e por causa da pandemia, então sempre na primeiro domingo do mês a gente está fazendo culto com ceia. Então se programem para uma vez por mês, pelo menos, estarem conosco lá. Isso mesmo. Foi bênção, viu, gente? Foi bênção. Vamos ver aqui. O Raimundo falando aqui, ó, já perdi as esperanças de encontrar uma pessoa legal para ser feliz no amor. Deus tem o tempo certo dele para abençoar as nossas vidas. Às vezes a gente acha que já passou tempo demais, que tô ficando velho e não encontrei ninguém. Deus tem o tempo certo e no tempo certo ele vai preparar alguém. Se você tiver com a sua vida entregue para ele, no tempo certo ele vai preparar alguém e você vai ser muito feliz em nome de Jesus. Deixa a gente continuar aqui, senão a gente não termina essa conversa, hein? Ó, tem um texto aqui, 1 Coríntios 6, 9, 10 e 11, que é muito usado para condenar a homoafetividade. E fala assim, olha, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Esses dois termos são muito usados para dizer que se referem aos homossexuais. Lá na série de vídeos no canal do YouTube a gente explica esses dois termos, então vai dar para entender muito bem o que significa isso. Ele diz, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que eles falam? Eles pegam esse texto e falam, olha, lá na igreja primitiva tinham, né, os gays. E olha que o versículo 11 diz que hoje as pessoas mudaram. Depois elas aceitaram Jesus e foram lavadas, foram remidas e deixaram de ser homossexuais. Só que primeira coisa, o texto ele não está falando contra os gays. Lá depois procura no canal do YouTube as ministrações que eu estou falando, Avivamento Inclusivo, você vai entender que esse texto não está falando com os gays. Porém, dentre as várias coisas que o texto fala aqui sobre pessoas que não herdarão o reino dos céus por atitudes, né? Ele fala dos ladrões, ele fala dos bêbados, né? São atitudes que, se as pessoas continuarem tendo, elas não poderão ser salvas. Porém, ainda que alguém queira dizer, olha, isso aqui está falando sobre os gays,
Aí eu pergunto, você aí que está assistindo a gente que é homoafetivo, se você a partir de hoje não se envolver com mais ninguém, a partir de hoje eu não vou mais ter relações com pessoas do mesmo sexo, e passar aí 10 anos sem ter relações com alguém, você vai ter deixado de ser gay? Não. Você só não vai estar tendo a prática. Porque o que o texto está condenando aqui é aquilo que as pessoas estavam praticando. Que o ladrão, o que faz o ladrão ser um ladrão? Ele ter roubado. Se ele parar de roubar, ele deixa de ser ladrão. Mas se um homoafetivo deixar de se envolver, isso eu falo por experiência própria. Quando eu me converti e acreditava que era pecado, passei bons anos do início da minha conversão sem me envolver com ninguém, tentando de todas as formas fechar todas as brechas. Não mudou. Eu continuei sendo um homoafetivo. Porque nós não somos gays pelo que a gente faz. Se a gente não fizer, a gente continua sendo. Dentro de nós somos assim. Nós fomos criados por Deus assim. Então, não existe uma possibilidade de nós mudarmos isso. Não existe. Não. E eu falo isso com experiência de causa. Porque todas as possibilidades que a igreja evangélica falou para mim que eu deveria fazer para ser liberto, todas elas eu tentei. Tudo que me falavam, eu fiz. E não aconteceu. Não aconteceu. Alguém vai dizer assim, mas talvez você não quisesse de verdade, porque a igreja gosta de fazer esse julgamento, né, com as pessoas. Mas se existisse uma possibilidade de libertação, eu teria sido liberto em alguma dos caminhos que a igreja apontou para que eu tivesse. Assim como a gente conhece histórias de pessoas que a pessoa era viciada em drogas, terrivelmente viciada, se converteu, não conseguia viver sem as drogas e ficou livre e não usa mais drogas. Isso é libertação. Agora, a libertação que dizem por aí, né, que a igreja convencional fala que a gente tem que renunciar à nossa carne. Então eu vou servir a Deus e como homoafetivo não vou me envolver mais com ninguém porque aquilo supostamente agradaria a Deus. Não. Deus ele me criou com a minha identidade sexual. Deus criou o hétero, Deus criou o gay. Deus nos criou com a nossa identidade sexual. E a gente precisa entender e receber esse amor de Deus. E entender que a gente pode servir a Deus exatamente como nós somos. É o que eu falei no início. Uma vida desregrada, uma vida de prostituição, uma vida de promiscuidade, fica com uma hoje, com outra amanhã, vai para a cama com um, vai para a cama com outro. Isso Deus abomina realmente, mas seja gay ou seja hétero. E não é só do gay que Deus abomina, seja qual for a orientação sexual, isso Deus vai abominar. Mas fora isso, não tem por que Deus te rejeitar pelo que você é. Porque Ele te criou assim. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou assim. Amém? Amém. O Sérgio está falando aqui que a gente fala sobre os ex-gays, né, que aparecem. Então, eu me lembro, enquanto eu estava até preparando essa palavra, eu me lembrei de desses caminhos que eu fui buscar a libertação, porque ela não existe. E aí era supostamente uma missão que trabalhava com isso. Aí o rapaz me passou o endereço, ele era um cabeleireiro e me atendeu no salão em que ele trabalhava depois do expediente. Eu e ele. E aí ele... você via claramente os trejeitos, você via claramente que ele continuava sendo gay. Eu ali naquele momento ainda achava que existia uma possibilidade de libertação. Mas você via ali para ele que se existia essa possibilidade de libertação, a obra não estava completa ali. E aí ele sugeriu então de me acompanhar todas as semanas ali naquele lugar, eu e ele. Você acha que aquilo ia dar certo? Você acha que eu voltei na outra semana? Porque não existe. Não existe. O que pode acontecer é a pessoa deixar de fazer e aí então ela sugestiona-se que foi liberta, mas não foi liberta, porque ela continua sendo a mesma pessoa. Na hora que ela conhecer alguém que despertar o coração dela, ela vai se abrir e vai se entregar, porque não existe essa libertação, não existe a possibilidade de alguém ser um
um ex-gay. O que muitas vezes a gente vê testemunhos de pessoas, né? Tem até uma pessoa bem conhecida aí de um ministério bem famoso, que prega, que foi liberto e tal, e ele mesmo conta no testemunho dele que cada dia ele chegava em casa com uma pessoa, cada dia ele estava com um cara diferente, e vivia uma vida de prostituição. Aí ele conheceu Jesus, daquela vida de prostituição ele foi liberto, porque aquilo realmente Deus ele não se agrada, não é o que Deus quer para nenhum de nós. Deus ele quer que a gente conheça uma pessoa e que a gente viva com essa pessoa. Então, o que muitas vezes acontece é que a pessoa é livre dessa vida de prostituição, mas ela não deixou de ser gay, só que aí ela anuncia, porque a igreja te empurra para isso, né? Porque anuncia que foi liberto, não foi liberto, ele deixou de viver aquela vida louca que ele estava vivendo, para viver uma vida santa, para viver uma vida regrada. Só que a hora que conhecer alguém que vai se apaixonar, que vai amar, aí realmente tudo aquilo que tentou guardar lá dentro vai voltar, vai aflorar de novo. Quer falar mais uma coisa? Então, o Nildo tá falando ali, aconteceu a mesma coisa comigo, Nildo. Eu também clamei, eu era casado, tenho 3 filhos, né? Eu era casado com uma mulher, 25 anos, e eu fazia parte de uma igreja onde o líder da igreja era líder também de um ministério de cura e libertação, o mais famoso do Brasil. E imagina a minha situação, né? Eu era muito apegado, chegado à família, e eu fui nessa igreja desse ministério de cura e libertação famoso. Eu passei por todo o processo de cura e libertação, eu me abri para a pessoa que estava ministrando, eu me abri. Tanto é que no dia que eu saí de lá, eu achei que eu tinha sido liberto, contei para minha ex-esposa, falei para ela, olha, eu tinha essa prática, assim, 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 mas hoje eu fui liberto. Não durou uma semana, 15 dias, eu continuei sentindo as mesmas coisas. E assim, eu fui com vontade, porque eu queria ser liberto, eu era casado, eu tinha 3 filhos, imagina a imagem que eu passaria para meus filhos, a vergonha. Ninguém quer ser gay, nem é verdade. Então eu queria ser, só que eu não fui liberto. Por quê? Porque eu não estava em pecado. O meu pecado não era aquele pecado. Isso sim, que nem o Felipe falou, a prostituição, isso aí sim é um pecado, independente de se você é hétero ou homo. Agora, quando você realmente faz as coisas certas, Deus te traz paz. Amém. Essa é uma verdade. Claro, se você está num casamento hétero, que era o meu caso, e eu traía a minha ex-esposa com um homem, eu nunca ia ter paz na minha vida, porque eu estava traindo. Tá? Essa é uma realidade. Então, agora, se você está em paz com a sua por você ser um homo afetivo, amados, o Senhor está no negócio. Eu sempre falo isso, se você está em paz, é porque o Senhor está no negócio. Amém. Então, vamos orar antes da gente terminar. Tá chegando no final, porque aqui a gente só tem 1 hora na live, né? Mas a gente quer orar por você antes de terminar. Feche os seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai, por essa oportunidade, por tantas pessoas que o Senhor trouxe até essa live, Pai, por tantos corações se abrindo diante do Senhor. Nós queremos entregar cada vida nas tuas mãos nessa hora, Senhor. Cada coração, Pai, cada sentimento, Pai, cada dificuldade, tudo aquilo, Pai, que somente o Senhor conhece. Nós queremos entregar nas tuas mãos agora, confiar cada uma dessas vidas nas tuas mãos, que a partir de hoje, Pai, Pai, cada um possa viver uma experiência com o teu amor, com o teu amor que cura, com o teu amor que restaura, com o teu amor que não tem preconceitos, Pai, com o teu amor que abraça todos. Senhor, que aquele que estiver se sentindo mais rejeitado no nosso meio hoje, Pai, que receba desse amor, que possa desfrutar desse amor agora, do amor do Senhor, que o Senhor traga paz, Espírito Santo, em nome de Jesus. E nós oramos para que cada semente que foi liberada da tua palavra hoje, que produza salvação em cada vida, em cada coração, Pai. Nós te entregamos cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está terminando essa live. Quarta-feira que vem, às 20 horas, a gente está aqui de novo. No domingo, lá no Facebook, você pode me procurar, Apóstolo Felipe Oliveira. Tem culto às 11 da manhã e às 18h30. E dia 4 de outubro, grava essa data para você estar lá com a gente
na Avenida Padres Olivetanos, 533, a 7 minutos do metrô Vila Matilde. Vai ser o nosso culto presencial, 4 de outubro às 18h30. Vai ser uma grande alegria nós estarmos juntos lá na casa de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Faltam 12 segundos. Tá acabando. O Insta só deixa 1 hora, então tá faltando aí 5 segundos. Mas vai ficar salva essa live para você poder assistir e compartilhar. Amém. Deus abençoe.